Você, na efeitologia, você poderia comentar o abortamento do efeito Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, né? Esse efeito, né, esses dois pesquisadores aí, eles, na verdade, é um estudo que eles fizeram, que eles demonstraram que acontece das pessoas que têm pouco conhecimento, às vezes, de uma determinada área, e elas acham que elas conhecem mais do que as pessoas que são especialistas, né? E aí isso leva a pessoa, às vezes, a tomar decisões erradas, impensadas. Por quê? Porque ela tem um excesso de confiança no próprio conhecimento, que ela acha que sabe muito, mas na verdade ela sabe muito pouco sobre aquele assunto, sobre aquilo que está sendo, né, colocado em questão. Então, a gente fala aí no caso, né, o abortamento do efeito Dunning-Kruger seria exatamente isso, porque na hora em que você começa a fazer essa autocompilação do conhecimento, que é para atingir uma cosmovisão maior, né, vamos dizer assim, a pessoa vai começar a constatar que ela não sabe o tanto que ela acha que ela sabe a respeito daquele assunto. Então, ela não vai, vamos dizer assim, né, criar essa superioridade ilusória que faça com que ela cometa erros grosseiros, né? A questão desse efeito é exatamente isso. A pessoa comete erros, às vezes até grosseiros, porque ela confia demais no próprio conhecimento a respeito daquele assunto, mas no fundo ela conhece muito pouco, né? Ela acha que ela sabe mais que os especialistas daquela área, por exemplo. Entende? E isso é um problema. A gente vê pessoas assim, né? Então, pode acrescentar. Eu queria que você ampliasse também o efeitologia. Qual delas? Página 2. Efeitologia? Isso. Efeitologia ou tecnologia? Não, efeitologia, o abortamento. Eu já falei um pouco sobre ele aqui. Tá. Que é o seguinte, esse efeito Dunning-Kruger, né? São o nome dos dois pesquisadores que fizeram uma pesquisa que eles demonstraram que existem, né? É muito comum você encontrar pessoas que têm pouco conhecimento a respeito de uma área, só que aquela pessoa, ela se acha a grande sabichona daquele assunto. E isso leva, às vezes, a pessoa a cometer erros, assim, grosseiros, né, a respeito daquele assunto, justamente porque ela confia demais no próprio conhecimento que ela tem, que ela acha que sabe muito, às vezes ela acha que sabe mais que os especialistas daquela área, e, na verdade, ela sabe menos. E, às vezes, é exatamente esse apriorismo dela, né, de achar que sabe demais, é que não permite ela ver que ela sabe pouco, na verdade, a respeito daquele assunto. Então, isso, a gente está falando aqui no caso o abortamento do efeito, porque na hora em que a pessoa faz esse processo de autocompilação do conhecimento, ela chega à conclusão inevitável do qual é o nível de cognição que ela tem, né? Seja a respeito do que for. Então, a pessoa não vai achar que ela sabe demais, né? Sendo que ela vai ver que tem um vasto universo que ela ainda não explorou a respeito, às vezes, daquele assunto, né? Fazendo aqui um link com o que dizia minha mãe, que quem muito lê fica cego, ou não deixa de ler que você vai ficar cego. Queria que você explicasse o primeiro mito só. Quem muito estuda fica doido. Qual é a interpretação? Sim, isso aí, olha, eu escutei demais na minha infância, infelizmente. Às vezes, porque o pessoal às vezes achava que eu estudava muito, falava, vai ficar doido, esse tipo de coisa, né? Então, é um mito, né? Totalmente um mito, porque eles acham que às vezes a pessoa que estuda demais, ela é doida, mas isso não tem relação direta, né? Então, é um mito, né? Quem muito estuda fica doido, nesse sentido. Eu coloquei porque eu lembrei, tá vendo a minha memória, de eu lembrar desses fatos, das pessoas, né? Você está estudando demais, vai ficar doido. Então, quer dizer, medo de eu ficar doido. Eu nunca achei que eu estava estudando demais, né? Então, eu acho que isso daqui é bem isso aqui. Se contrapõe ao seguinte, ao né? seguinte, o mito do saber não ocupar espaço. Saber ocupa espaço, né? Ele ocupa espaço na cabeça e ele ocupa espaço, inclusive, em casa. Por isso que eu estou agora aumentando os meus armários, minhas estantes, justamente porque não está cabendo mais, né? Então, o saber ocupa espaço, sim. E a gente tem que saber priorizar aquilo que a gente quer guardar e aquilo que a gente, vamos dizer assim, que a gente acha que é mais útil, é mais evolutivo. Porque senão a pessoa vai ficar guardando um monte de besteiras, né? Coisas que não têm aplicação. Ela vai, vamos dizer assim, usar a memória dela com aquilo desnecessariamente, né? Sobrecarregar a memória. Então, o objetivo desse mito aqui é mostrar exatamente isso, que o saber ocupa espaço, sim. Ele ocupa tanto dentro do cérebro quanto fora também. Oi, Rômulo. Correndo o risco de perguntar uma coisa que já foi perguntada, mas
Na página 2, em tecnologia, a técnica da circularidade. Não foi Não foi. perguntado. Acho que ninguém incrível que pergunta pareça, mais essa técnica, porque ela já foi tão, né, assim, falada pelo professor Valdo há tantos anos, né, que ele fala dessa técnica aí, né? Está na enciclopédia essa técnica da circularidade. A técnica da circularidade é o quê? É basicamente aquele processo da repetição. Você repete. Aparentemente você está repetindo, mas você não está repetindo exatamente a mesma coisa. Esse aqui é o negócio. É um processo que ele vai crescendo. Então, por isso que a gente fala que é circular, né? Porque no fundo você vai, começa uma coisa, você volta naquele mesmo ponto onde você pegou, mas no fundo aquilo já está um pouco mais, está um pouco crescido, vamos dizer assim, né? Aumentou, expandiu, né? Cresceu. Então, essa técnica da circularidade é exatamente você ter, primeiro tem que ter essa paciência, né? De você repetir, né? Então você vai ver às vezes aquele assunto de diversos ângulos diferentes. Tudo isso vai te ajudar a aumentar essa cosmovisão a respeito daquele assunto. Sim, esse aumento da cosmovisão que seria a autocompilação, no caso. Isso, a autocompilação é esse processo que você vai fazendo para expandir, para chegar nessa cosmovisão. Entendi. Que me chamou a atenção, porque para a psicologia, especialmente para abordagem sistêmica, a palavra circularidade não quer dizer isso, quer dizer outra coisa. Sim, quer dizer, às vezes Então, coisa chata, isso que eu fiquei, né? Mas, enfim, obrigado. Está na enciclopédia. A própria enciclopédia, se você pensar, ela é toda baseada nisso, que são várias abordagens multifacetadas, de flancos diferentes, de assuntos próximos, parecidos, em especial a consciência, né? Então a técnica da circularidade, ela engloba isso, né? Você estudar aquele assunto por vários ângulos. E qual que é a que eu vejo que é, o professor Valdo já falou bastante sobre isso, né? Que é muito interessante e muito importante, que às vezes é aquele ângulo, aquele vocabulário, aquele enfoque que vai fazer o link com a pessoa que está lendo ou assistindo a tertúlia, e com isso vai acontecer um maior rapport e atalhos, né? Muitas vezes você tem mais dificuldade de compreender um assunto e às vezes ele é abordado sobre outra especialidade, com outro enfoque que envolve aí essa circularidade de abordagem, mas tem um plus, tem sempre um a mais. Na verdade, é uma espiral evolutiva. Por exemplo, esse assunto mesmo fala conhecimento, né? É uma palavra assim, que meio que geral, né? Guarda-chuvão, né? Mas aí você vai estudar o que é para o conhecimento, o que é na filosofia, o que é na epistemologia, o que é não sei aonde. Por exemplo, na computação ele tem um uso mais específico, entende? Então, cada área vai às vezes fazer o uso daquilo de uma determinada forma, mas na hora que você junta aquilo tudo, aí você começa a ter uma visão de conjunto maior a respeito daquele assunto, né? Então, isso tanto você pode ter com verbetes de títulos afins. Por exemplo, na enciclopédia tem vários verbetes sobre antagonismo. Tem vários verbetes sobre erro, por exemplo. Mas cada um tem um flanco, um enfoque, né? Uma especialidade, enfim, às vezes coincide. Quanto, né, conforme você falou, sobre assuntos diversos, mas que você tem algum ponto que tangencia. E aí você, às vezes, está abordando ali aquele mesmo assunto, por exemplo, reciclagem, evolução, a própria consciência, né? Isso tudo permeia assim, a enciclopédia inteira, né? Então, entra aí também a técnica da circularidade. Interessante. À medida que a pessoa, então, contempla esses vários aspectos de uma mesma coisa, isso aumenta a cosmovisão e aumenta a chance da pessoa reciclar um traço relacionado àquele aspecto. Né? Seria isso? Ajuda, não garante, mas ajuda. Eu acho que ajuda mais. Quanto mais você conhecer, por exemplo, se for alguma coisa falando de reciclagem, né? A seu próprio respeito, você fazer diferentes abordagens, estudar outras pessoas que têm a mesma dificuldade, né? Que às vezes, então, você olha e você fala, caramba, aquela pessoa também tem a mesma dificuldade. Aí você vê como é que a pessoa lidou com aquilo e você olha, de repente pode também me ajudar. Tudo isso, né? Entra na linha, né? Se a pessoa ficar só no mundinho dela, aí você diz. E aí entra, que eu vejo assim, a grandeza da conscienciologia, que é você, enquanto pesquisador, poder abordar o mesmo tema sobre várias especialidades, né?
Então, você, enquanto autodidata e pesquisador de você mesmo, você não tem que ficar restrito, vou abordar agora sobre a medicina, sobre tal especialidade. Não. A técnica da circularidade, ela permeia essa possibilidade das abordagens por cada especialidade, né, da Conscienciologia. Isso tudo já vai aumentando aí a cosmovisão sobre um determinado assunto, né? Exatamente. Ok, obrigado.